Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos, não só hoje, mas para todo sempre. A Ele a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos, porque só Ele é digno de louvor. Hoje eu quero falar aqui a respeito de um assunto que é muito embaraçador na cabeça das pessoas, e também um assunto que, para uma pessoa acreditar, ela realmente tem que ter fé. Porque é algo sobrenatural e é algo que não é comum você ver acontecer. Isso não acontece. Vai acontecer uma só vez. E a Bíblia trata disso com muita clareza e é enfatizada por todos os que temem a Deus na era de Cristo ou depois de Cristo. No caso, os apóstolos que escreveram as epístolas do Novo Testamento. E esse assunto é o arrebatamento da igreja. Como isso vai acontecer? Eu quero trazer aqui de uma maneira assim mais rápida, bem abreviada, o que realmente é o arrebatamento da igreja. Para quem não crê, é loucura, mas para os que crerem, é o poder de Deus. Desculpa. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16 e versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: Pois dada a ordem, com voz de arcanjo e ressoar de trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Então, o que isso aqui quer dizer? De uma maneira bem abreviada, essa vinda de Cristo, essa fase da vida de Cristo, porque Jesus virá uma só vez em duas fases. Na primeira, ele vem para a igreja. Na segunda fase, ele vem com a igreja. É diferente. Na primeira, haverá segredo. Na segunda, profunda lamentação. Na primeira, ele vem nos ares. Na segunda, ele vem sobre o monte das oliveiras, e o monte se estenderá para o oriente e para o ocidente. Na primeira, os incrédulos serão deixados, mas na segunda, os incrédulos serão destruídos. Então, o arrebatamento de Cristo, o arrebatamento da igreja, se dá na primeira fase da vinda de Cristo, ou seja, ele está nos céus, ele vem dos céus para nos ares, assim numa região onde mais ou menos passam os aviões, um pouco acima, onde passam os aviões, ninguém vai ver. Por quê? Porque uma nuvem cobrirá todo esse acontecimento e tudo que vai acontecer ali, então ninguém vai ver, porque também se trata de um acontecimento espiritual. Então Jesus para nos ares. Dos ares, ali será emitido o chamado alarido. O alarido, ele é um ruído, ele é um som, é um comando, uma voz de comando, na qual só os salvos e os que morreram em Cristo entenderão esse chamado. Então, promovendo o alarido, vai acontecer o arrebatamento. No arrebatamento haverá duas coisas sobrenaturais. Primeira, todas as pessoas que morreram em Cristo, que morreram salvas em Cristo Jesus,
irão ressuscitar. Parece loucura, né? Mas todos irão ressuscitar. Não importa como morreu, se foi queimado, se jogaram as cinzas no Exaure, se jogaram as cinzas no mar, se foi devorado por feras. Não interessa como foi. Deus sabe onde essas cinzas estão. Deus sabe onde os restos mortais desses irmãos estão. Então, no alarido de Deus, essas pessoas irão ressuscitar. E elas receberão uma transformação, que é chamada na Bíblia de glorificação. Ou seja, ela passa a ser um ser sobrenatural. Semelhante aos anjos que apareciam no Antigo Testamento. Eles eram espirituais, mas de alguma forma eles se tornavam também materiais e até mesmo comia. Se você for observar os anjos que estiveram com Abraão, antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra, por causa do pecado do homossexualismo, então você pode ver que eles comeram com Abraão. Então, esses crentes no Senhor, que irão ressuscitar, irão receber uma glorificação, uma transformação do seu corpo, e eles subirão para os ares. Em seguida, os que estiverem vivos, nesse momento, também receberá a glorificação. Não precisará ressuscitar porque não está morto. Então receberá a glorificação do corpo, terá um corpo transformado, um corpo santificado, um corpo imaculado, e subirá para os ares a encontrar o Senhor nos ares. Mas aí você fica pensando, mas isso é uma coisa muito dura de se ver, ninguém vai perceber nada, porque isso acontecerá, a Bíblia diz, no abrir e piscar de olhos, no abrir e piscar de olhos, ou seja, 7 milésimos de um segundo. Então ninguém vai perceber nada. O que vai se perceber é que pessoas irão sumir em toda a parte do mundo, em todo o planeta, pessoas irão sumir de uma só vez, e todos ao mesmo tempo. Então a Terra se tornará um caos, porque isso vai provocar muitos acidentes. Suponhamos que um piloto, crente no Senhor, piloto de avião, ele é arrebatado, e o seu piloto auxiliar também é arrebatado, vai cair avião. Muitos aviões vão cair, muitos carros vão bater, haverá muitos ônibus desgovernados. Então a Terra se tornará um caos. E as pessoas estarão preocupadas com o desaparecimento de tanta gente de uma só vez. E nesse momento de grande acontecimento e um grande caos pela Terra, é que surgirá o famoso anticristo. Hoje eu não vou falar de anticristo, outro dia, quem sabe amanhã eu falo. Mas aí que surgirá o anticristo. E eu já tenho até o pensamento de qual explicação será usada a respeito do desaparecimento de tantas pessoas. Eu não tenho a dúvida que eles vão falar que foi alienígena, que alienígena está tomando um grande espaço, até na ciência. Eu estava vendo o Discovery Channel. Cientistas agora estão começando a acreditar em alienígena, porque eles estão começando a acreditar que alguém criou o homem, e não o homem se criou sozinho. Eles instalaram até ali microscópio, sei lá, aquele negócio de olhar o espaço, dentro de propriedades do Vaticano. Fizeram uma sociedade de religião e ciência para tentar descobrir qual foi o processo extraterrestre que formou o homem. É só falar que foi Deus, é tão fácil. Mas para quem é muito inteligente, como cientista, pessoas que têm uma sabedoria, ela não se dá o luxo de acreditar
que Deus criou o homem do barro e, assoprando em suas narinas, o fez o ser vivente. Então, para ele, se sente ofendido acreditar numa coisa dessa. Acreditar no arrebatamento, então, jamais. Então, para mim, eu tenho quase certeza absoluta que eles vão usar essa tese alienígena que levou o povo. Acontecendo o arrebatamento, começa então a última semana de anos da profecia de Daniel, lá no livro de Daniel, no Antigo Testamento, cerca de 580 anos antes de Cristo. Daniel teve uma profecia e ele profetizou as 70 semanas de Daniel. Esse é o título em cima do texto dessa profecia. As 70 semanas não vou falar hoje, eu já tenho um vídeo. Se você for lá na minha página, no YouTube, é só você clicar Luiz Bombino e lá você vai ver as 70 semanas de Daniel, você vai entender o que é essas semanas. E a semana de Daniel, na verdade, não é 70 semanas, são 70 semanas de anos. Então são 490 anos. E elas são separadas em 3 fases. Então começará a última semana de anos. E aí então vai acontecer aqui na Terra o período da grande tribulação. Primeiro a paz sem Deus, depois da grande tribulação, que também já é outro estudo. Já é outra mensagem. E o que vai acontecer lá em cima com o Senhor também já é outra mensagem. É as bodas do Cordeiro. E a premiação da igreja, na qual a Bíblia diz que é os galardões. Cada um receberá o galardão segundo as suas obras. É o que diz Apocalipse. O Senhor Jesus diz: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Galardão é outra coisa que nós vamos falar na próxima mensagem, querendo Deus. E lembre-se, servir a Deus não é difícil. Difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus.